Se tem uma coisa que eu lutei nessa vida para ter, lutei, eu tive que lutar mesmo, não era de mim isso não, foi ter autoconfiança. Autoconfiança, confiar em você mesmo, saber que você é capaz, sabe? Botar fé em você, botar que você é um cara que vai lá e faz. Eu não tinha isso. Tudo bem, eu não tinha isso quando eu era novo, quando eu era adolescente. É normal que um adolescente não tenha tanto autoconfiança, mas se eu não tivesse desenvolvido isso depois, eu jamais teria tido algumas coragens que eu tive na vida, como a coragem de estudar para concurso, né? Eu lembro de quando eu estudava para concurso, muita gente falava, isso aí é besteira, isso aí é só para quem tem esquema lá na prefeitura, no estado, ninguém passa não. Então, quando você não confia em você, é mais fácil você acreditar nessa mentirada. Eu também não teria tido coragem, você vê, autoconfiança tem total ligação com coragem, né? Eu não teria tido coragem de largar o meu trabalho, o meu emprego público, no Tribunal de Justiça, que, aliás, eu só passei no Tribunal de Justiça porque eu acreditava que eu conseguiria estudar e passar, a autoconfiança já estava presente lá. E aí depois eu fui largar o Tribunal de Justiça para poder empreender pela internet com a minha filha, né, a Lara tinha... Eu larguei o tribunal em 2013, 2009, 10, 11, 12, 2012, 12... 4, 5 anos, minha filha tinha de 4 para 5 anos com síndrome de Down em casa. Minha esposa não trabalhava na época, ou trabalhava, não, nessa época eu não trabalhava. E eu larguei o Tribunal de Justiça para empreender pela internet. Então a gente teve um período ali de um pouco mais de dificuldade, mas eu tinha fé que eu ia conseguir fazer, sabe? Então eu quero passar para você hoje pelo menos 3 pontos de por que você precisa desenvolver a sua autoconfiança, porque você precisa acreditar em você. Então, uma dessas razões, a primeira é assim, é que você não fica paralisado quando você tem decisão para tomar. Eu fico imaginando se eu ficasse paralisado para decidir que de fato eu ia sair do tribunal e ia começar a investir na minha carreira pela internet. Talvez essa carreira aqui, talvez a vida que eu tenho hoje, talvez nada disso tivesse acontecido. Esses dias eu ouvi uma notícia, eu morava em São Paulo, morei em São Paulo a vida inteira, né? Morei em Guarulhos, boa parte da vida, que é Grande São Paulo. E esses dias eu ouvi a notícia de que a nossa prima lá de São Paulo, ela mora em Carapicuíba, ela foi assaltada. Não é a primeira vez, ela foi assaltada. Sabe, era uma coisa que eu não queria mais. Eu não queria mais passar por esse tipo de situação. Eu lá já fui assaltado também. Então, assim, em São Paulo você tem que andar, assim como no Rio de Janeiro, nem sei qual que é pior, na verdade, mas você tem que andar com um cuidado redobrado. Eu lembro quando eu cheguei aqui na cidade que eu moro hoje, que é a cidade de Maringá, e aí eu fui até o shopping, mas era mais ou menos umas 9 da noite, o shopping estava até para fechar. Só que eu precisava comprar alguma coisa lá que eu não me lembro o que era. E aí eu parei no farol de noite. Em São Paulo você já evita isso, né? Você já vai querer furar o farol, porque é perigoso. Parei no farol, encostou o motoqueiro do lado. Falei, caramba, já é assalto, né? Já fiquei meio assim, falei, putz, não tem nem fuga, não tem o que fazer aqui. Estava com a minha família no carro, minha esposa ficou tensa, porque a gente, paulista, com aquele pensamento de São Paulo. E aí o cara bateu na porta, falei, já era, já fiquei procurando a arma, fiquei meio assim, mas deixei as mãos assim à vista, né? Não levantei, mas deixei as mãos à vista para ele não tomar um susto, porque em São Paulo que tem de morte por gente que assaltante que se assusta, que você acha que você vai pegar uma arma, alguma coisa, então já fiquei meio imóvel, só olhei, ele falou, amigão, sua porta está aberta. Cara, a porta estava aberta, era só isso, entende? Por que você está falando isso, André? Porque isso... O fato de eu morar aqui nessa cidade hoje, que é Maringá, que a segurança é muito mais tranquilo em matéria de segurança do que em São Paulo, onde eu morava. Morei em Guarulhos, em Osasco, tudo ali na Grande São Paulo. Ali era bem complicado, fui assaltado com arma na cabeça, tudo. Vários amigos meus eram assaltados. Meu amigo Chicó, querido Chicó, o Thiago, tomou um tiro na nádega da polícia, lá em Carapicuíba, ali perto de Osasco também. Então, assim, eu tive que tomar uma decisão de empreender. E tem pessoas que, por falta de autoconfiança, elas nunca tomam decisão. Então, a primeira razão para você desenvolver a sua autoconfiança, e esse vídeo, nesse momento, eu não estou te explicando como, tá? Continua acompanhando o canal, que eu vou te mostrar como desenvolver a sua autoconfiança. Mas, nesse momento, eu quero convencer você de que você precisa desenvolver isso. É uma força na sua vida. É a força da coragem, é a autoconfiança. Então, primeira razão. Ter autoconfiança faz com que você tome decisões sem que você tenha que se cercar de toda a segurança do mundo, no sentido de, não, eu só vou tomar a decisão quando eu tiver certeza absoluta que vai dar certo. Meu irmão,
Você já reparou que é difícil você ter certeza absoluta de que vai dar certo? A vida não é assim. Poderia ter dado tudo errado. Eu saí do tribunal, que era uma carreira estável, né? Eu podia me aposentar lá e empreender na internet, cara. Não tinha ninguém na minha família que empreendia na internet. Ninguém sabia disso, eu não tinha um amigo próximo, eu só tinha as pessoas que falavam no YouTube. Vai saber se era verdade, se era mentira. Isso estou falando de 2013, entende isso? Há mais de uma década atrás. Então, a autoconfiança, se você desenvolve a sua, você tem coragem para tomar decisões, porque você sabe que de alguma maneira você vai dar um jeito daquela coisa dar certo. Segunda razão para você desenvolver sua autoconfiança é que você para de se auto-sabotar no caminho. Eu já vi acontecer uma situação de uma pessoa dentro da empresa, um amigo meu, ele foi cotado e venceu meio que uma disputa interna. Ele não teve que fazer nada, na verdade ele foi escolhido lá, né? Os chefes escolheram ele para ser o próximo chefe. Ele ia ser chefe, mas ele se sabotou. Por que ele se sabotou? Ele falou, cara, não, ser chefe não, esse negócio é muita responsabilidade, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não estou preparado, eu acho. Falta de autoconfiança. Por achar que ele não conseguiria, então ele perdeu um salário maior, ele perdeu um crescimento natural que ele teria na empresa, ele perdeu a moral dentro da empresa, porque se você quer promover alguém, essa pessoa simplesmente não quer, das próximas vezes você acha que a pessoa vai ficar esperando você crescer o quanto você acha que tem que crescer? Porque muitas vezes todo mundo vê em você uma força para fazer alguma coisa, mas você mesmo não vê. Falta de autoconfiança. Entende isso? Então, não ter autoconfiança suficiente faz você se sabotar. A segunda razão, então, para você desenvolver a sua autoconfiança é parar de se sabotar e aproveitar as oportunidades que surgem na sua vida. Terceira razão para você desenvolver a sua autoconfiança. Pessoas autoconfiantes transmitem mais credibilidade e, por causa disso, acabam atraindo mais olhares dispostos a te ajudar, por exemplo, mais pessoas que querem se achegar a você para fazer as coisas acontecerem. Transmitir credibilidade te ajuda em todas as áreas, porque uma pessoa mais autoconfiante, ela fala com mais certeza. Quando eu falo de um assunto com certeza, a sua tendência é acreditar muito mais nesse assunto que eu estou falando. Entende isso? Você já teve experiência de ir contratar um profissional, sei lá, para pintar a sua casa e tal, e o cara fala, e aí, dá para pintar aqui, dá para fazer assim? O cara fala, não, dá. E fazendo assim com a mão, não sei o quê, meio assim, sabe? Cara, você não confia, não transmite credibilidade. O que você vai fazer? Vai procurar outro profissional, que quando chegar vai falar, claro, opa, tranquilo, vamos pintar aqui, nós vamos fazer assim, aqui você usa tal material, pode deixar comigo. É outro nível de conversa. Ter autoconfiança transmite credibilidade. E você precisa de credibilidade se você quer crescer em qualquer área da sua vida. Você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Se o jeito que você fala transmite confiança, por que você quer trabalhar aqui? Eu quero trabalhar porque a empresa fala baixo, olha para baixo, se comunica mal, não transmite credibilidade, autoconfiança, você não vai pegar o cargo. Teve entrevistas de emprego que eu passei que, de verdade, eu não me sentia qualificado, mas eu demonstrei empolgação e autoconfiança na minha voz. Eu vou conseguir. Eu não estou qualificado ainda, eu pensava comigo mesmo, mas eu dou um jeito. Imagina, eu consigo. A autoconfiança. E aí eu passei credibilidade na entrevista de emprego, né? Quer ver o exemplo real? Eu trabalhei na Varig, Viação Aérea Rio Grandense, quando eu tinha 19 anos de idade. Eu trabalhei na Varig. Faliu depois, não foi culpa minha. Sempre que eu falo isso, né? Eu saí, depois ela faliu. Caramba, André, você ajudou a falir a empresa? Imagina, um pontinho pequeno no número de funcionários. Não ajudei a falir nada. Se eu continuasse lá, a empresa ia prosperar. Ó, autoconfiança aí. Mas enfim, trabalhei na Varig. Tinha que ter inglês intermediário, né, para entrar. E eu estudava inglês na época, mas eu não tinha certeza se o meu inglês era bom o suficiente. Essa autoconfiança eu não tinha. Mas eu tinha certeza de outra coisa, de que eu daria um jeito. Que se eu entrasse, eu ia estudar mais ainda. Que eu ia me virar. Muitas vezes a autoconfiança é só isso. Você entender que você vai conseguir porque você vai se virar. Não que você já está cercado de todas as seguranças. É o que eu falei. Nossa, André, e mesmo assim você foi fazer entrevista? Fui. Fui fazer entrevista, tinha teste de inglês. Cara, vou dar o meu melhor, bicho. Vou fazer essa parada. Passei em tudo. Por quê? Porque na hora das entrevistas, nas dinâmicas, eu mostrava autoconfiança. Quando eu falo para você aqui a palavra autoconfiança, não sei se você nota, mas o meu peito se enche aqui.
né? Postura de autoconfiança, queixo não tão para cima para não parecer arrogante, mas ó, né? Confiança, não, sim, não, claro, eu quero, consigo, entende isso? Autoconfiança. Então, no próximo vídeo, eu vou te explicar. Clica aí no card ou na descrição, eu vou deixar o link para o próximo vídeo, onde eu vou te explicar como que você começa a desenvolver uma autoconfiança muito maior, caso você não tenha hoje ainda, tá? Clica aí ou na descrição ou aqui em cima, a gente se vê lá no próximo. Vamos lá.